tudo bem com vocês? Hoje a nossa videoaula é de História e hoje nós temos como assunto os espaços públicos de uma cidade. Dentro do assunto nós temos o espaço privado e doméstico. E vamos ver também o trabalho urbano e o trabalho rural. Abrindo nosso livro na página 61, ele diz que espaço público é qualquer espaço de uso comum que pertence a todos. Aqui no nosso livro nós temos algumas imagens ilustrativas desses lugares que são livre acesso a todos, a comunidade no caso. Nós temos aí o espaço de lazer e recreação, que pode ser um parque, um campo de futebol e etc. Nós temos também um espaço de circulação, como por exemplo uma rua ou uma praça. Temos também um espaço de contemplação, que pode ser um jardim público ou um monumento. Então aqui nós temos espaços livres, públicos de acesso a todos. Nós temos também aqueles espaços de acesso restrito, onde as pessoas não podem ir a qualquer hora, a qualquer momento que a pessoa queira ir. Tem que ter um horário certo, marcado, um horário para entrada, uma entrada para saída, como por exemplo nós temos aí museus, hospitais, bibliotecas e edifícios públicos, como por exemplo a prefeitura de uma cidade. Os espaços privados e domésticos diz que são lugares que, diferentemente dos públicos, não são de todos. Aí diz que as normas e permissões de acesso são definidas por quem é dono do lugar. Aí nós temos exemplo desses espaços privados, que são casa, a sua casa e de seus pais, por exemplo, estabelecimentos comerciais, o supermercado é do dono da rede, escritórios, o escritório de advocacia é dos sócios, por exemplo. Então aqui nós temos exemplos de espaços privados. E dentre os espaços privados existe um em particular que tem tudo a ver com a nossa vida, fora dos espaços públicos, que é o espaço doméstico, que podemos dizer que o espaço doméstico é onde uma pessoa e sua família vivem, ou seja, nossa casa, é o nosso espaço doméstico. Então aqui nós vimos que os espaços públicos de uma cidade é de uso coletivo de todos, todos podem ter livre acesso. Privado, nós temos aí alguns espaços que são restritos, né? Que temos que respeitar horário de entrada, de saída. E temos também o doméstico, que é a nossa casa. A gente vai estar vendo agora sobre o trabalho urbano e o trabalho rural. O nosso livro diz que o trabalho pode ser classificado em público ou privado. Aí nós temos que o trabalho público é aquele que é mantido pelo governo, né? E normalmente é executado pelos servidores públicos. Estes serviços nós temos aí oferecidos pelo governo, como a educação, a segurança, a cultura e etc. Já o trabalho privado é aquele mantido por uma pessoa ou uma empresa, normalmente é executado por trabalhadores empregados na empresa. Então aí nós temos o trabalho privado e o trabalho público, por quem eles são mantidos, né? O público é pelo governo e o privado por uma pessoa ou uma empresa. Há uma infinidade de exemplos desse tipo de trabalho. Nós temos comércio, agricultura, pecuária, indústria, prestação de serviços e etc. Então, no meio desses exemplos aí, nós temos várias pessoas que prestam serviço para cada área. Ambos têm grande valor para a vida em sociedade. Por causa das características da cidade e do campo, é comum encontrarmos trabalhadores que são específicos a cada um dos dois espaços. Então, nós encontramos vários trabalhadores, né, diferentes prestadores de serviço, tanto no campo quanto na cidade. Nós vamos ver aqui no campo as atividades mais comuns, elas estão ligadas à agricultura e à pecuária. Já na cidade,
os trabalhadores são bem mais diversificados, porque é uma maior demanda da população, né? Uma cidade é bem maior que o campo, né? Os donos de fazendas, de chácaras, né? Desses espaços no campo, então a quantidade de prestadores de serviço, de trabalhadores no campo é menor do que na cidade. Na página 67 diz que vários são os profissionais que trabalham tanto no campo quanto na cidade. Aí nós temos exemplos de trabalhadores do campo, né? Cada um tem uma função, né? Exerce algo diferente no campo, como por exemplo o agricultor, ele cultiva, né, os produtos agrícolas, ou seja, produzidos na terra. Temos aí o tratorista, que trabalha com máquinas pesadas, né? Que plantam, colhem, preparam a terra para a produção. Temos também o veterinário, que trabalha com manutenção e saúde dos animais. O zootecnista, que cuida da produção de animais criados por alguma finalidade comercial. Temos o engenheiro, engenheiro agrônomo ou agrônoma, que estuda e planeja as ações na produção agrícola. E temos também o boiadeiro, que cuida de criação de bois das grandes ou pequenas fazendas. Então aí nós temos vários exemplos de trabalhadores que trabalham no campo, né? E abaixo diz que com o passar do tempo vai desenvolvendo há uma evolução de tecnologia e que esses prestadores de serviço, eles precisam também estar se renovando, precisam estar acompanhando, se capacitando para acompanhar esses avanços de tecnologia, das tecnologias. Os espaços urbanos também se modificam com o tempo, por causa da inserção permanente de novas tecnologias. Aí nós temos os operários que precisam estudar permanentemente para estar preparados para lidar com as novas máquinas. Nós temos os feirantes, né, que eles trabalham comercializando alimentos e produtos diversos nos mercados públicos e feiras livres, mas que eles também precisam se atualizar, né? Eles usam as tecnologias para organizar e agilizar seu serviço. Os comerciários, eles procuram dispor produtos e serviços para o consumo, utilizando cada vez mais a tecnologia. Os escritores que estão reinventando a maneira de escrever por causa dos avanços dos recursos tecnológicos e das mídias. Os advogados que precisam estar permanentemente atualizados sobre a legislação vigente, para isso também usa de tecnologias de informação e comunicação. Então aí a gente está vendo que vários prestadores de serviço na área urbana, eles também precisam estar acompanhando o avanço das tecnologias, precisam estar se evoluindo, né? Se capacitando para cada vez mais estar se renovando na sua área. E, por fim, todas as profissões, independentemente de onde e por quem sejam exercidas, elas são importantes e devem ser respeitadas. Então, qualquer profissional, qualquer trabalhador, seja ele da área urbana ou rural, eles prestam um papel importante na sociedade que precisam ser respeitados. Agora a Pro vai pedir que vocês em casa dêem continuidade às atividades das páginas 63 a 71. Um beijo, fiquem com Deus.